ter vista não significa viver. Podes desligar, já chega. Ter visão não é suficiente para ter discernimento. Ter olhos não é a mesma coisa que perceber a realidade das coisas. Esta é a realidade que rapidamente nós percebemos de um exercício tão simples como este. Então hoje gostava de vos falar sobre gente que tem olhos mas não vê. Gente que não sabe ver. E desde já nós podemos perceber que podemos ter duas pessoas a olharem exatamente para a mesma coisa e a verem coisas diferentes. É ou não é? Uns vão ver mais detalhes, outros vão valorizar mais cores, outros vão dizer e dar uma ênfase a uma determinada forma. E é bom que assim seja, é bom que haja diversidade, é bom que nós sejamos todos diferentes. Mas de uma forma mais simplificada, se quiserem, nesta ideia de que há gente que tem olhos e não sabe ver, porque de facto o nosso cérebro às vezes prega-nos partidas. Nós pensamos que estamos a ver uma coisa, mas a realidade é bem diferente. E uma das coisas que nós temos, num exercício tão simples como este que vos propus, é que nós temos que ter a humildade de reconhecer que às vezes podemos estar errados. Às vezes, aquilo que é muito natural aos nossos olhos, se calhar não é tão natural nem tão verdadeiro como nós pensamos. E se isto acontece em termos biológicos, em termos físicos, também acontece em termos espirituais. E na Bíblia nós encontramos múltiplas referências, se quiserem, à cegueira, à incapacidade de ver. Às vezes a Bíblia fala de cegueira física, outras vezes fala de cegueira espiritual. Eu para já gostava de irmos já rapidamente para 3 exemplos de cegueira. Primeira cegueira, uma cegueira física. Nós encontramos lá em Gênesis, capítulo 27. A começar no versículo 1 ao 27, vamos ler este texto rapidamente. Vocês conhecem a história, mas é sempre bom nós trazermos a Bíblia, abri-la, folheá-la e irmos até aos versículos para ver se quem está a fazer a leitura está a fazer a leitura corretamente. Então, quem quer ler do versículo 1 ao versículo 27? Que saiba ler. Que saiba soletrar, não. Que saiba ler. E que tenha fôlego também. Eu vou pedir... Gênesis é fácil de encontrar, meus amigos. Então, é logo a seguir ao índice. E é antes do Apocalipse. Isabel, quer ler do versículo 1 ao versículo 27, do capítulo 27? 27, obrigado por não estarem atentos. Capítulo 27. Mais à frente um bocadinho. Já está? Quando Isaac já estava velho e se enfraqueciam os olhos de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho. E ele respondeu: Eis aqui. Disse-lhe o pai: Eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe antes que morra. Ora, Rebeca estava escutando quando Isaac falou a Esaú, seu filho. Saiu, pois, Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-la. Disse então Rebeca a Jacó, seu filho: Eis que ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: Traz-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me de lá as cabras dos 2 bons cabritos, e eu te farei um guisado saboroso para teu pai comê-lo basta. E levá-lo-ás a teu pai para que o coma, a fim de te abençoar antes da sua morte. Respondeu, porém, Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é peludo, e eu sou liso. Porventura, meu pai me apalpará e serei os seus olhos como enganador. Assim, trarei sobre mim uma maldição e não uma bênção. Respondeu-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim cai essa maldição. Somente obedece à minha voz e vai a trazer-nos. Então ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa,
e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. Com as peles dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a mistura do pescoço, e pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio Jacó, seu pai, e chamou: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó, seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me dissestes. Levanta-te, pois, senta-te e come da minha casa, para que a tua alma me abençoe. Perguntou Isaque a seu filho: como é tão depressa o achaste, filho meu? Respondeu ele: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. É o 27. É o 27? Então disse Isaque a Jacó: chega-te, pois, para que eu te apalpe e veja se és meu filho Esaú mesmo ou não. Chegou-se Jacó a Isaque, seu pai, o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porque as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, seu irmão, e o abençoou. No entanto, perguntou: vês mesmo meu filho Esaú? E ele declarou: eu sou. Disse-lhe então seu pai: traz-me e comerei da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. E Jacó lhe trouxe, e ele comeu, trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Disse-lhe mais Isaque, seu pai: aproxima-te agora e beija o meu filho. E ele se aproximou e o beijou. E seu pai, sentindo-lhe o cheiro de suas vestes, o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo, que o Senhor o abençoe. Ok, para já até aqui. Deu para perceber a ideia geral? Uma das coisas que é interessante na Bíblia é como ela retrata as falhas, os pecados dos seus intervenientes. O que é que nós encontramos aqui? Uma família, sim ou sim? 2 filhos, sim ou sim? Um pai já velho, já não podia ver. Não sabemos se era cataratas, se era outra coisa qualquer. Ele já não via. Mas vemos aqui o quê? Que uma pessoa com dificuldade de ver, sem visão, ela facilmente é enganada. Quando nós estamos cegos, nós facilmente somos enganados. E foi isto que aconteceu com Isaque. Nós podemos dizer, havia aqui muitas razões que podemos responsabilizar, se quiserem, Isaque para esta circunstância. Uma coisa sabemos, é que esta família é uma família unida ou desunida? Nem vale a pena responder, não é? Tivemos mentira, tivemos trapaça, tivemos manipulação, tivemos tudo e mais alguma coisa. Isto proveio de quê? De várias coisas. Podemos aqui enunciar. Distinção de filhos. Preferir um a outros. E sabem quando isso acontece numa família? Vai dar asneira. Então quem tem muitos filhos, se calhar esta dificuldade é adicional. Então vemos que Isaque estava já na parte final da sua vida. Ele sabia que já não ia durar muito mais. Ele queria deixar a sua casa em ordem. Mas sabem uma coisa? Ele não o fez no tempo correto. Ele não fez enquanto tinha todas as suas faculdades. Então uma das coisas que nós temos que perceber e saber é que nós temos que ter a nossa casa em ordem enquanto é tempo. O facto de Isaque não ter a sua casa em ordem enquanto era tempo, enquanto não podia ser ludibriado, enquanto não podia ser enganado, levou a quê? A uma inimizade que era patente e latente entre 2 irmãos que ainda por cima eram gêmeos. Se tivesse perpetuado. Vocês sabem aquilo que aconteceu. Jacó roubou a primogenitura ao seu irmão Esaú. E os problemas que por aí vieram. Então, cuidado. Ponhamos a nossa casa em ordem enquanto podemos. Segunda coisa, saibamos que quanto mais velhos somos, mais frágeis nos podemos tornar. Mais fácil nos é enganar. Aqui há uns tempos, conheço de alguém que foi na conversa de um carro que ia passar.
E ele, na conversa, levou aquela senhora que já era idosa. Eles sabiam alguma parte da história da vida dela. E a determinada altura lhe disseram: olha, que alianças tão bonitas que a senhora tem. Olha, deixe-me ver. Aquela pessoa que até é muito esperta, não é daqueles adormecidos, não. Ela foi na conversa, tirou as alianças dela e do marido, que ela é viúva, pôs na mão daquelas pessoas e sabe o que aconteceu? Nunca mais as viu. Meus amigos, caros irmãos mais velhos, cuidado. Cuidado, não se vão nem se deixem ir em conversas. Então o que é importante? Se vocês querem preparar a vossa velhice, rodeiem-se de gente de confiança. E agora vou-vos dizer o mais duro: nem sempre a família é aqueles que são de mais confiança, conforme nós vemos aqui. Por isso, a responsabilidade é vossa. Rodeiem-se de gente de confiança. Isaac, segunda, a cegueira que as emoções nos podem causar. Vamos para mais um bocadinho atrás, só 7 capítulos atrás, nós vamos ver a situação de Agar. Gênesis 21, do capítulo 14 a 20. Gênesis 21, 14 a 20. Quem quer ler agora? Ninguém quer ler. Está bem. Em português? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se à frente e levantou-se a voz e chorou. De 20. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Ok. Temos agora uma história diferente da geração anterior, da família de Isaac. Vocês lembram-se da situação de Agar? Agar tinha sido dada a Abraão, tinha tido um filho, era este rapaz. A determinada altura, sabem, ela não soube estar à altura da responsabilidade que Deus lhe tinha dado. Ela tinha sido abençoada com o filho de Abraão. E ela começou a usurpar esse lugar para zombar de quem não tinha filhos. Que era Sara. Agar criou as consequências, a colheita que agora está aqui a colher. Então, a determinada altura, Sara disse: olha, isto já não dá mais, esta convivência já não dá mais. E diz: olha, despede-a, ela que vai embora. E foi isso que Abraão fez. E Abraão enviou Agar e o filho embora. E esta circunstância que nós encontramos aqui. Deu-lhe um pouco de alguns mantimentos, água, pão, dava para alguns dias, vamos imaginar. E ela foi no caminho do deserto. Mas os recursos que ela tinha acabaram. E perante esta situação de ter sido expulsa, de não ter meios, de ter uma criança para cuidar, ou um menino, alguns dizem que seria mais rapazote, se quiserem, mas mesmo assim, a circunstância da sua vida agora não havia solução. E ela prefere, a água acaba, e ela prefere afastar-se do seu filho para não o ver morrer. Imaginem a dor desta mulher. Imaginem a dor, o desespero, a falta de sentido que ela encontra. Rejeitada por um lado, conforme vos disse, colhendo as consequências daquilo que ela própria tinha criado, mas agora está esta situação. E ela precisa de água.
E o que é que acontece? Perante este desespero, Deus intervém. E Deus faz uma coisa. Deus criou um poço com água para que ela pudesse beber. Foi? Foi isso que está, é isso que está na vossa Bíblia? O que é que estava lá? E que Deus fez? Deus abriu os olhos. Deus não cavou um poço, Deus não lhe deu água, Deus apenas lhe abriu os olhos para que ele pudesse ver a bênção que já lá estava. Sabem, as nossas emoções, a nossa ira, o nosso desalento, o nosso desespero, o nosso sofrimento, se quiserem, às vezes são impedimentos, fecham-nos os olhos para que não possamos ver a bênção que Deus já criou e que já está lá. E nós apenas podemos, ou temos que a tocar. Então, percebemos que Deus, primeiro, ouviu o clamor daquela criança. Deus está sempre atento ao sofrimento. Não nos enganemos. Deus vê e Deus se contrista com o sofrimento. E Deus ouviu o clamor desta criança e viu que a sua mãe precisava de auxílio. E aquilo que fez foi o quê? Abrir-lhe os olhos. Sabem, os nossos sentimentos às vezes impedem-nos de ver a realidade e a obra de Deus. Uma das coisas que eu digo sempre a quem vai casar é isto: olha, eu espero que tu não te vás casar porque estás apaixonado. Olha, diz lá isso outra vez. Eu espero que tu não te vás casar porque estás apaixonado. Mas eu espero que tu te vás casar apaixonado. Dá para perceber a diferença? Eu espero que tu vás casar apaixonado, mas que não te vás casar porque estás apaixonado, porque as nossas emoções limitam muito o nosso discernimento. Bem, eu vou ter que avançar. Então a questão é esta, como é que eu posso tratar de cegueira? Se ela é, já percebemos, física, ou pode ser emocionalmente, nós podemos ser afetados. Como é que eu trato da cegueira? Não agora da cegueira física ou emocional, mas de cegueira espiritual. Porque era bom que nós tivéssemos tanta preocupação com os nossos olhos. Vamos ao oftalmologista ou não? Vamos ver se a graduação está bem ou não. E agora, quando vamos ao oftalmologista, tem que ser uma lente com anti-reflexo, espessura reduzida, aquilo é tipo sempre a somar, não é? Eu não sei como é que as pessoas de antes viam, mas pronto, mas isso era outra conversa. Então, era bom que nós tivéssemos tanto cuidado com a nossa visão espiritual como temos com aquela com os nossos olhos, com a nossa visão. E é muito curioso que quando Jesus inicia o seu ministério, ele apresenta-se publicamente e apresenta-se lendo a Escritura. O manifesto, se quiserem, de Jesus, quando ele vem dizer, olha, eu para o que vinha, e aquilo que ele ia fazer, nós encontramos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 17 ao versículo 21. E ele estava na sinagoga. Ele vai à sinagoga, ele diz o seguinte, o texto: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Primeira coisa que Jesus diz e lê acerca dele, daquele que estava no livro do profeta Isaías, profetizado centenas de anos antes. O Espírito do Senhor está então sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar aos contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vida aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E depois continua o evangelista descrevendo e diz no versículo 20: e cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então nós percebemos claramente que uma das missões que estavam integradas naquilo que Jesus sabia que vinha para fazer era o quê? Restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os cativos, os oprimidos do diabo, a anunciar a salvação.
E uma coisa que nós temos que perceber é que desde que quando nós nascemos, nós somos acometidos de cegueira espiritual. Nós não podemos ver a realidade do sobrenatural de Deus. Por isso precisamos de quê? De cura. E Jesus é e traz e faz esta cura. Porque a nossa cura para a cegueira espiritual é saber se esta é uma cegueira temporária ou definitiva. Porque a única cura que nós encontramos para a cegueira espiritual encontramos em Cristo, o Messias, o eterno Filho de Deus. No Salmo 146:8 nós podemos ler: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. E percebemos então que a vontade de Deus é que nós andemos de olhos bem abertos, bem despertos, para discernirmos a realidade. Porque Ele quer dar vista. Ele quer trazer vista e quer acabar com a minha e com a tua cegueira. Então todos nós estávamos debaixo desta condição. E a nossa condição de cegueira existe por uma razão muito simples. Porque nós vivemos em trevas. E é determinante que nós percebamos que trevas e luz estão indissociavelmente ligadas. Se temos trevas, temos alguém que é cego. Se temos luz, temos alguém que vê. Por isso é que Jesus dizia acerca dele próprio, João 8:12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Salmo 36:9: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. É muito interessante este versículo, sabem porquê? Porque nós normalmente nós entendemos que nós percebemos a luz quando estamos em trevas. É parte da verdade. Mas o salmista aqui tem uma experiência ainda mais excelente. É que na luz ele via mais luz. Na luz via mais luz. Meus caros amigos, só Jesus pode abrir os nossos olhos. Só Ele é que nos dá luz para andarmos no caminho da vida. E aquilo que Jesus fez para que nós pudéssemos ter vista foi ter ido a uma cruz, morrendo, entregando a sua vida, para que nós pudéssemos ter perdão para os nossos pecados. Lá em Colossenses 2:14 diz-nos o seguinte, que resume de alguma forma aquilo que Jesus fez quando nós olhamos para a cruz. A cruz muitas vezes é posta ao pescoço, em pulseiras, nos carros. Mas é bom que tu te lembres, quando tu olhas para uma cruz, aquilo que estás a ver é um Cristo que foi sacrificado por ti. Aquilo que estás a ver e que deve-te fazer tomar uma decisão foi que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por ti, porque Ele te ama. Ele não quer mais que tu vivas afastado dele, em trevas, cego, mas vivas na luz e para Ele. Então percebemos que esta é a simplicidade do Evangelho também, que a causa da cegueira é o pecado. Jesus disse-lhes em João 9:41: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Sabem, muitos procuram ter vista, procurando na religião resposta para a sua cegueira. Se fosseis cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. É Jesus a falar. E a forma como Jesus tratou os religiosos do seu tempo foi muito curiosa. Mateus 15:14 é Jesus a falar, diz: deixai-os, a respeito dos religiosos, dos fariseus, daqueles que tinham responsabilidade de instruir e trazer luz a um povo que estava em trevas. Ele dizia o seguinte: deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E nós, então todas as religiões não são boas? Eu diria que todas as religiões são más. E o único que te pode dar vida com olhos abertos não é uma religião, é uma pessoa, como vocês sabem.
E se Jesus veio para trazer vida, o diabo veio para trazer morte para aqueles que estão em trevas. Os chineses, como vocês sabem, eles têm progredido muito tecnologicamente nas últimas décadas. E uma das coisas que eles desenvolveram foi na tecnologia militar, entre outras coisas que eles têm vindo a desenvolver, foi um laser portátil. Qual era o objetivo deste laser? Que eles estavam a equipar o seu exército. Tão simplesmente, não era para matar os adversários, os inimigos, mas para os cegar. Apontavam o laser, eles deixavam de ver. Porque eles descobriram uma coisa muito simples. É que não é preciso matar ninguém para o tornar inútil. Basta cegá-los. E é isto que o diabo faz, meu amigo. O diabo cega. O diabo cauteriza consciências. Fecha entendimentos. Porque a única forma de tu tornares filho dele é andares na ignorância. Aliás, a Bíblia diz que todos são filhos do diabo, não de Deus. Mas a todos quantos o receberam, diz a João, esses sim são feitos filhos de Deus. Então os chineses descobriram isto, que não é preciso matar o adversário, basta cegá-lo. E esta tem sido, ao longo das décadas, dos séculos, se quiserem, a obra do diabo. Cegar os entendimentos. E esta é uma preocupação que deve estar na nossa vida, não apenas quando nós vivíamos em trevas e ainda que tenhamos sido transportados do reino de luz que a Bíblia nos fala, que é o reino de Cristo. Como discípulos de Jesus, nós temos e devemos estar atentos em que medida nós estamos a ver a luz de Cristo em nós ou não. Venham comigo agora rapidamente para Mateus 16:5. E aqui Jesus está na companhia dos seus discípulos. E nós vamos perceber que ser discípulo de Jesus significa não ver tudo à primeira, mas ir vendo um bocadinho de cada vez. Sabem, há algumas pessoas com muita pouca paciência, querem resultados imediatos. É bom que nós saibamos que Deus realiza a sua obra da forma como quer, não como nós queremos. Então, Mateus 16, versículo 5, rapidamente diz o seguinte: E passando os seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: Advertia, cautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Versículo 7. Eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Eu não sei se vocês, quando olham para Jesus, a característica que mais encontram nele é paciência. Mas Jesus era muito paciente. E Jesus foi muito paciente com estes discípulos. Então Jesus está com eles. Eles estão em viagem de um sítio para o outro, estão no barco. E Jesus começa a querer ensinar-lhes sobre alguma coisa mais profunda para a sua vida. E o que é que eles estão preocupados? Com o almoço. Eles estão-nos a chamar a atenção porque há falta de pão. Sabem, como nós às vezes, como discípulos de Jesus, também somos assim tão mesquinhos, tão pequenos. Ele quer falar-nos de coisas grandiosas, de coisas que vão além da nossa, às vezes até da nossa própria geração, que vão mais além no enquadramento e no plano que ele tem do reino dele. E nós andamos a discutir de que cor é que é a parede, ou se as cortinas devem abrir para o lado direito ou para o lado esquerdo. E Jesus queria-lhes falar e queria que estes discípulos que estavam com ele percebessem em que medida eles estavam a ser influenciados pelos religiosos e pela sociedade então. Por isso ele fala nos fariseus, nos saduceus, e no outro evangelho, no evangelho de Marcos, ele fala também dos herodianos. Aquilo que eles queriam dizer é, meus amigos, olha, cuidado,
Cuidado com os fariseus. Cuidado com os saduceus. Cuidado com os herodianos. Porquê? Quem eram os fariseus? À nossa vista, os fariseus eram os legalistas. Eram aqueles que diziam, olha, tu para estás a fazer com bem, tu tens que fazer isto e cumprir esta regra e fazer esta peregrinação e dares este dízimo e fazeres sacrifícios e fazeres. Estes eram os fariseus. E Jesus diz, cuidado com estes religiosos. Depois aos saduceus, nós olhamos para os saduceus hoje, eles seriam os liberais. Daqueles que dizem que não há regras, já está, tudo é permitido, onde há pecado superabundou a graça. E a relação entre o pecado, isso são estes liberais. E o desafio que era para os discípulos, hoje, é também para a Igreja de Cristo no século XXI. Se está ou não a ser influenciada, permeada pelo mundo que entra pela Igreja. E finalmente os herodianos, bem, esses eram os secularistas. Eram aqueles que viam de que forma é que podiam ganhar mais, vendo de que lado é que estão politicamente. Quem é que tem o poder? Então, aliavam-se e infelizmente nós começamos a ver em Portugal a acontecer alguns movimentos religiosos a quererem, em nome do cristianismo, a infiltrarem-se em países, em partidos e a dizerem algumas coisas só para ganhar votos. Mais nada. Ovelhas por fora, lobos por dentro. Então nós temos Jesus a dizer, cuidado com isto. Vejam lá qual é a vossa perspectiva da vossa vida. E eles preocupados com o estômago. Bem, mas isso era só os discípulos. Nós hoje, Igreja de Cristo, isso já não acontece. Não. Bem, agora vamos para a parte pior de hoje. Vamos para Apocalipse. Capítulo 3. Versículo 14. Agora, se a coisa estava para o lado de fora, agora a coisa vem para cá, para dentro. Versículo 14, do capítulo 3 diz, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto. Escreve, melhor dizendo. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas dos teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vocês sabem que Deus, desde muito cedo, se preocupou com a saúde das igrejas locais. Por isso ele foi usando apóstolos para ir escrever de cartas às igrejas. Algumas direcionadas à comunidade, outras vezes aos pastores, aos líderes, aos anciãos, aos presbíteros, e variando. Mas aqui em Apocalipse, não é Deus inspirar um apóstolo para escrever a uma igreja, é o próprio Jesus a falar com a igreja. E a igreja qual era? Era uma igreja que é hoje na Turquia, situa-se na Turquia, está bem? Que é em Laodiceia. E havia 3 características que esta igreja tinha e que resultavam da vida e do contexto em que eles estavam. A cidade, não a igreja, mas a cidade de Laodiceia era conhecida por ser muito rica, muito próspera.
Era como se fosse quase Wall Street lá da antiga... Era onde estava a bolsa, onde se transacionava tudo. Os mercados mais importantes passavam por lá. Também era uma cidade muito próspera em termos têxteis, de roupa. Era a Paris lá do sítio. Todas as altas designers da época passavam por lá. Os estilistas mais famosos. Laodiceia. Por isso eles eram fortes e prosperavam e eram ricos. Tinham uma indústria têxtil muito forte e tinham uma outra característica. Tinham também uma indústria farmacêutica muito intensa. Nomeadamente, já perceberam em quê? Em medicamentos para a visão, para os olhos. Então, é exatamente nestas características que a cidade tinha que Jesus, ao falar àquela igreja, vai-lhes pôr o dedo na ferida. E o que é que qual era a perspectiva que eles tinham deles próprios? Nós temos tudo, não nos falta nada materialmente. Nós não precisamos, temos para nós, para dar isto. Jesus, a determinada altura, quando falava acerca dos ricos, ele dizia que era mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que outra coisa qualquer. Porquê? Não era por ser rico. É porque quando nós temos muitos recursos materialmente, a nossa dependência de Deus é mais difícil. Então, a primeira característica desta igreja, ela era independente de Deus, porque ela via na riqueza que tinha, isso lhe bastava. Depois, achava que estava vestida com a roupa da moda. Sabem qual era a roupa da moda? Era a roupa do mundo. E metaforicamente, uma das coisas que nós vemos no livro do Apocalipse é que aqueles que lá chegam diante de Deus, os seus vestidos tiveram que ser lavados no sangue do Cordeiro. Senão não chegavam lá. Então, que roupa é que tu trazes? É a roupa do mundo ou é a roupa da santidade? E por último, eles tinham esta dificuldade. Não conseguirem ver, nem perceber quem eles próprios eram. E diz-nos o texto, e Jesus diz: aconselho-te que de mim compres. Não olhes para o mundo, para a influência que a sociedade tem, está-te a querer dar, pela prosperidade que tu tenhas. Mas aquilo que o mundo te dá torna-te um miserável, um desgraçado, mal vestido e cego. Então, para inverter isto, vem a mim. Vem a mim. Vem a mim e compra de mim ouro refinado no fogo. Não um ouro qualquer, mas um ouro provado. Roupas brancas para que te vistas. E um unguento ou colírio para que possas te ver. Numa palavra, arrepende-te. E no versículo 19, Jesus continua a dizer: olha, eu repreendo e vou-te repreender, não porque eu sou mau, mas porque eu te amo e quero o teu bem. Então o caminho da igreja que está a viver afastada dos desígnios da vontade de Deus só tem um caminho: é arrepender-se. E o tempo de arrependimento é um tempo de oportunidade. E nós percebemos que Deus também disciplina. Sabem, destas 7 igrejas do Apocalipse, sabem quantas sobrevivem até agora? Todas as que foram censuradas. Nenhuma. Há um tempo de oportunidade. E depois Jesus continua o versículo 20 e diz: olha, eu estou à tua porta, eu bato. Se tu a vires da porta, eu vou estar contigo. Porque aquilo que eu tenho para fazer é para estar em comunhão contigo. Por isso é que ele fala em cear e estar à mesa. Porque não é preciso que tu ponhas a tua casa à direita primeiro para me receberes. Não, eu quero estar contigo para que tu ponhas a tua casa em ordem.
E uma das coisas que nós já devemos saber, e nós sabemos certamente, é que nós precisamos de Jesus na nossa vida para que a nossa casa esteja em ordem. Não sei se alguma vez vocês receberam aquelas visitas inesperadas e a casa está toda desarrumada e as almofadas estão todas fora do sítio e as camas estão por fazer e a roupa ainda estava ali para ser passada a ferro. E o que é que acontece? Bem, só um bocadinho, não é? E damos aquilo que a minha mulher diz, um jeito à casa. Eu não sei muito bem o que é dar um jeito à casa. Se eu fosse dar um jeito à casa, eu acho que ela ficava no sítio, porque é difícil dar um jeito. É difícil dar um jeito à casa. Porque ela fica lá. Aqui há uns anos atrás, já estou quase a terminar, está bem? Nós tivemos lá uma pessoa para limpar a casa. Primeiro dia, a primeira coisa que ela fez foi chegar à despensa e às coisas que lá estavam e ordenou tudo da forma como ela achava que devia organizar. Mudou as especiarias do sítio, os detergentes do sítio, pôs tudo em ordem para quê? Para que ela, da próxima vez que ela lá fosse, soubesse onde estava e pudesse fazer a limpeza, penso eu. Escusado será dizer que não houve uma segunda vez, porque ela nunca mais lá foi. Porque a mulher nunca mais deixou. Era só como faltava vir um estranho pôr ordem na minha casa. Olha, aquilo que Deus quer fazer na tua vida é pôr a tua casa em ordem. Contigo. Não é sem ti. Porque tu fazes parte do processo. Tu tens a responsabilidade de ter a casa em ordem. Mas tu só vais conseguir se Ele estiver contigo. Bem, estávamos a falar de cegueira, estamos a falar de vista, e vou terminar. No início, se nós fôssemos a Gênesis, nós íamos ler de que a terra era sem forma e vazia e as trevas prevaleciam. Se fôssemos ao momento da crucificação do Senhor Jesus, íamos ver que desde a hora sexta à hora nona havia trevas sobre a terra. Se nós fôssemos ver após o julgamento dos homens, nós teremos que aqueles que irão ser condenados vão ser lançados nas trevas exteriores. Mas para cada um destes momentos de trevas, Deus providenciou uma oportunidade, uma alternativa. Para as trevas da criação, Ele disse: haja luz, e houve luz. Após a crucificação do Senhor Jesus, no domingo da ressurreição, o que é que nós vemos? Um anjo resplandecente de luz estava à porta do sepulcro. Um tempo que virá já para aqueles que irão estar diante do tribunal de Cristo, não diante do trono branco, que vão estar na presença de Deus, não vão ter sol nem lua, porque o próprio Senhor Jesus, Ele é a luz. Esta é a realidade da cidade santa de Jerusalém, da nova Jerusalém. Jesus disse, falou-lhes depois outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se andando na luz, podemos ter vista, podemos ter vida, podemos ter vida abundante. Romanos 13:22. A noite é avançada, o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. E assim, a nossa cegueira espiritual, haverá um dia em que iremos ver da mesma forma como hoje somos vistos. Iremos conhecer da mesma forma como hoje somos conhecidos. E este processo que Deus faz na nossa vida, porque nele há luz e não há trevas algumas. Que Deus nos abençoe.